A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 6, versículo de número 25. 2 Reis, capítulo de número 6, versículo de número 25. Nós vamos caminhar também por alguns versículos durante a ministração. Enquanto você procura, eu quero lembrar você do privilégio de fazer parte da Igreja Rede Blue, uma igreja séria, que tem suas organizações, os seus braços de assistência, e não só de assistência social, mas também de formação de obreiros. Quem conhece o CTM Vida? Faz esse sinalzinho. Isso, tem algumas mãos levantadas. Você que não conhece, pesquisa ali no Instagram, na rede social, @CTM Vida Oficial. É um centro de treinamento missionário. Pastor, qual é o propósito do CTM? Deixa eu te lembrar. Sabia que no mundo existem mais de 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho de Jesus? E tudo que nós vemos aqui é muito bom. Amém? Posso ouvir teu amém? Viver o Evangelho é bom, amém? Então eu preciso levar essa boa nova. E nós precisamos formar, treinar obreiros para alcançar as mais remotas etnias da terra. Porque Mateus 24:14 diz que, direcionando-se ao fim dos tempos, então o Evangelho do Reino será pregado até os confins da terra, a toda a etnia, e então virá o fim. Nós vamos cumprir o ID de Cristo até que Ele venha. Essa é a nossa missão. Nós nos comprometemos com a nossa cidade, nós abençoamos o nosso estado, abençoamos a nossa nação, mas sabemos também que existem corações que estão sedentos, estão clamando e famintos pela única verdade que preenche a nossa existência, que é o Evangelho, nos confins da terra. E graças a Deus, Deus tem escolhido pessoas, tem enviado missionários, e Deus também tem levantado mantenedores para essa causa. Pesquisa o projeto do CTM Vida, e a Casa das Nações estará de braços abertos para receber tua visita. Vai lá me visitar e tomar um café, vai ser uma alegria. 2 Reis, capítulo 6, verso 25, somente a parte A, o texto diz assim: houve grande fome em Samaria. Até aqui. Agora, versículo 31 do capítulo 6, o texto diz: então o rei disse, que Deus me castigue se até o final do dia Eliseu ainda estiver com a cabeça sobre os ombros. Agora, versículo de número 33, e enquanto Eliseu ainda falava com ele, chegou o rei e disse: eis que este mal vem do Senhor, que mais poderia eu esperar? Versículo 2 do capítulo 7, porém o capitão cujo braço do rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? E a continuação do texto diz: e eis que ele respondeu: você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. Até aqui, 3 notícias boas para você, e você já pode sentar. A primeira: Deus está entre nós, amém? A segunda é que Ele tem uma palavra ao nosso coração, e onde Deus está, Ele transforma o ambiente em uma atmosfera de milagre. Você entende dessa forma? Amém? Então diga para quem está do seu lado: eu estou numa atmosfera de milagres. Amém. Por bondade, tome seu assento. Meus irmãos, o texto que nós lemos fala sobre uma das verdades da vida, e Jesus Cristo afirmou isso em sua palavra. Jesus disse aos discípulos, Jesus disse àqueles que o seguiam: no mundo tereis aflições, porém, entretanto, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em Jesus nós temos força, a legalidade para ressignificar, superar e tomar posse de toda a intervenção, bênçãos derramadas sobre a nossa vida. Eu posso ouvir o teu amém? Amém. Graças a Deus. Nós vamos observar que a vida nos apresenta algumas dificuldades. Eu quero aqui figurar a uma tempestade. Nós vamos passar, Jesus já nos advertiu, teremos aflições, mas a vida nos apresenta 2 tipos de dificuldade, 2 tipos de tempestades. Se você olhar para a biografia do profeta Jonas, você vai ver que ele é constrangido por uma tempestade muito forte. Ele é lançado ao mar, e essa tempestade ocasiona também ele ser engolido por um grande peixe. E você conhece a biografia de Jonas. A tempestade que Jonas apresenta é a tempestade da desobediência.
Quando nós desobedecemos ao Senhor e estamos distantes dos seus princípios, obviamente vamos encontrar dificuldades, tempestades. Mas pastor, isso eu já entendi. Na vida é difícil entender a tempestade que Paulo viveu em Atos capítulo 27. Ele estava em obediência em Deus e também sofreu uma grande tempestade. Mas a diferença é que ele terminou bem, o nome do Senhor foi glorificado e ele teve a consciência, ele teve ferramentas para superá-la e viu que a mão soberana de Deus estava sobre ele. Então, eu vou experimentar na vida tempestades e problemas pela nossa desobediência, por estar distantes dos propósitos de Deus, ou mesmo em obediência não estamos isentos de passar por elas. E essas tempestades e essas crises que nós vamos vivenciar, nós precisamos ter ferramentas e saber reagir no meio desse episódio, no meio desse caos. Às vezes o mundo parece estar de pernas para o ar. Quando a enfermidade chega, quando a dificuldade chega, ela não pede licença. Você não recebe um e-mail dizendo assim: olha, daqui a 30 dias a situação vai apertar aí na empresa, tá bom? Se prepara, faz uma reserva. A doença também não manda lá no e-mail junto ao plano de saúde, ou ela bate na tua porta dizendo: olha, se prepare, porque daqui a uns 3 meses você vai sofrer algum tipo de enfermidade. A crise também não vem batendo porta, pedindo licença para entrar. Olha, é o melhor momento para eu me apresentar à tua família? Não vai acontecer. As dificuldades e as tempestades da vida simplesmente colocam o pé na porta e vão entrando sem nem pedir licença. E é por isso que em meio à crise eu pergunto: quem é você? Em meio às tempestades, em meio à crise, quem é você? Nós lemos o texto que está expressando 4 personagens, e os 4 têm uma reação diferente no meio do caos, no meio da adversidade. Nós precisamos aprender com elas para poder superar e ter êxito e vitória em Cristo Jesus. A Sagrada Escritura nos ensina isso. A primeira lição é que Samaria estava em uma grande crise. Havia grande fome em Samaria. Qual era o tipo de problema que Samaria estava passando? Existe uma guerra temida que se chama guerra silenciosa. O exército inimigo havia sitiado, cercado aquela cidade em 360 graus. Naquele tempo as cidades tinham grandes fortificações de muros para a defesa da cidade. Então era uma proteção para a cidade, mas isso não os isentava de uma estratégia bélica, uma estratégia de guerra que usaria a própria defesa em favor do inimigo. O inimigo cercou e colocou uma lei: quem sair para fora da cidade agora vai ser neutralizado, e quem ficar dentro da cidade vai perecer, vai ser enfraquecido, vai passar fome, a fraqueza vai bater, a doença vai chegar, e nós vamos vencer essa guerra sem nem levantar uma espada sequer. O inimigo das nossas almas, ele é muito astuto e sorrateiro, e às vezes cria artimanhas de guerra para tentar nos vencer de uma forma silenciosa. Toda a nutrição e a provisão daquela cidade estava no campo do lado de fora do muro. O inimigo estava dizendo: eu vou parar de prover a água, eu vou interromper a provisão do pão, eu vou interromper a provisão da carne, e os samaritanos vão ficar com fome, depois vão ficar doentes e vão ser vulneráveis, e nós vamos vencer a guerra sem nem precisar levantar uma espada. O nosso inimigo usa da mesma artimanha. Tudo o que ele quer é nos enfraquecer daquilo que nos nutre espiritualmente. Ele quer que você não beba mais da água da vida. Ele não quer que você mais se alimente do pão da vida. Ele quer te ver fraco, ele quer te ver vulnerável, para então você se render a esta estratégia de uma grande guerra silenciosa e perigosa. Mas o Senhor nosso Deus, que tem zelo por aquele a quem Ele ama, é o Deus provedor, é o Deus de milagre, é o Deus que intervém com respostas. E agora o Senhor vai agir no meio desta circunstância, no meio desse caos. Eu quero destacar aqui, segundo está a palavra narrando, a figura de um personagem, a figura do rei, porque a crise não escolhe títulos, a crise não escolhe CPF, a crise chega e chega para todo mundo. O rei é a primeira pessoa a dimensionar o tamanho do problema.
mas neste episódio e nos episódios de crise que nós poderemos viver, você precisa discernir, dimensionar, mas ter a reação correta. O rei, ele precisa agora achar um culpado, ele está desesperado. Quem aqui fica 100% estável no meio do problema? Quem aqui fica 100% estável no meio da doença, no meio do desemprego? Obviamente, nossas emoções e nossos ânimos são aflorados, porque nós precisamos direcionar aquela indignação a alguém. E o rei, humanamente agora, diz: olha, isso que está acontecendo só pode ter sido coisa do Senhor. Ele culpa primeiro a Deus. E agora ele começa a atacar a outra figura que representa Deus. Ele vai lembrar do profeta Eliseu. Diz: olha, se amanhã o tal do profeta Eliseu ainda estiver com a cabeça sobre os ombros, eu vou mudar meu nome. Eu deixo de ser rei sobre o povo. Eu vou rever a minha autoridade. E ele então ameaça até a própria segurança do profeta. Lembre que no meio do cenário da crise, sempre tem a referência de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus. O rei fica desesperado e ele vai caçar um culpado. Ele precisa direcionar sua indignação. E às vezes o nosso primeiro erro no meio do problema é mirar um culpado. É encontrar alguém para colocar sobre seus ombros a culpa. E nós olhamos para aqueles que estão próximo de nós, ou até aqueles mesmos que representam a figura de Deus no nosso círculo de convivência. O alvo agora da culpa do rei é o profeta, e o profeta agora vai ser advertido contra a ameaça do rei. O rei envia um capitão, o rei envia o seu braço direito, o seu executor de tarefas, e esse homem agora vai em direção ao profeta, e o profeta, como é um homem de Deus, ele percebe a aproximação, ele percebe o tamanho da dimensão do problema, e observando a proximidade daquele homem que traria notícias ruins, o texto diz que o profeta Elias estava junto aos anciões. O profeta Elias estava junto a homens de Deus que o fazia aproximar-se mais de Deus ainda. Isso nos traz a segunda lição. Preciso que você observe que quando nós estamos num cenário de problema, quando estamos em um cenário de crise, nós precisamos nos cercar de pessoas que nos aproximam de Deus. Elias observa o cenário, Eliseu observa o cenário, ele observa o que está acontecendo e percebe a aproximação do capitão e diz: olha, quando aquele homem chegar, feche a porta e empurre ele com a porta. O que Eliseu está nos ensinando, o que o profeta Eliseu está mostrando é que eu não posso ter os meus ouvidos abertos para os proclamadores da discórdia. Você já observou algum cenário da tua vida, no meio de crise, no meio de problema, que a situação já não está boa, mas sempre se aproxima alguém para tentar relembrar que será difícil superar? Ele sempre se aproximará dizendo: realmente, eu acho que isso não vai dar certo. Está complicado para você. É o mensageiro da discórdia, é o mensageiro do problema, e o profeta, o homem de Deus, observa isso e diz: olha, eu não vou emprestar meus ouvidos a essa fala. Eu vou isolar essa mensagem, não permita que isso chegue até mim. E nós precisamos ter a conduta do profeta. Eu preciso me posicionar isolando toda a mensagem diferente do propósito de Deus para a minha vida, mesmo o cenário ainda não tendo mudança nenhuma, mesmo o problema e a adversidade não tendo nenhuma mudança ou diferença, eu continuo com a minha convicção em Deus, eu continuo crendo no Deus do impossível. E o profeta fala no meio da crise: olha, capitão, você está trazendo uma mensagem de discórdia, uma mensagem de problemas, mas eu quero lembrar você que amanhã ainda este povo vai viver a provisão divina. Amanhã haverá solução para este caos. Amanhã haverá intervenção do Deus que eu sirvo no meio desse cenário. Nós precisamos tomar a conduta de um profeta. Você precisa ser um profeta no meio do caos. Pastor, que negócio é esse? Como eu posso colocar isso na minha vida prática? Você precisa ser a figura do homem de Deus ou a figura da mulher de Deus no meio da crise. Às vezes a crise é familiar, a crise é na empresa, a crise é em diversas áreas da tua vida, e você terá uma postura que compartilhará,
que declarará uma palavra de esperança. Vai dar certo. Não está fácil, mas o Senhor vai prover, o Senhor vai intervir, uma porta vai se abrir. Eu creio no milagre, o Senhor é conosco, nós não estamos sós. A palavra de Deus diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Eu preciso tomar uma injeção de ânimo da palavra de Deus e lembrar quem Ele é na minha vida. Eu não estou vendo mudança nenhuma, o texto não está dizendo que o milagre aconteceu, mas a postura dele no meio da crise é dizendo: haverá mudança, haverá provisão, Deus tem a solução, na hora certa a porta irá se abrir, porque eu sei em quem eu creio. No meio da adversidade que você possa estar passando, ou que quem sabe poderá passar, lembre que você não precisa ser a figura do rei que vai caçar um culpado. Nós precisamos dizer no meio da adversidade do caos: haverá intervenção divina. Eu creio no Deus que eu sirvo, aleluia. O profeta se posicionou, e a pergunta é: pastor, mas mudou alguma coisa? Imediatamente, não. Mas isso é sobre fé. O profeta sabia quem ele servia, o profeta conhecia o seu Deus, e naquele momento ele declara o milagre, não vê mudança. Da mesma forma como Pedro, ao ver Jesus se aproximando, quando estava caminhando sobre as águas, facilmente confundido por um fantasma, Pedro, tentando certificar-se da pessoa de Jesus, diz: olha, se é Jesus, me convida a caminhar sobre as águas, me faça andar sobre as águas. Jesus o chama e ele começa a andar, o texto diz que ele também afunda, mas Jesus não acalmou a tempestade para Pedro andar sobre as águas. Logo após, quando Pedro entra no barco, Jesus diz: acalma-te mar, aquieta-te vento. Jesus não interferiu nas circunstâncias para Pedro entender que o que sustentava ele não era a água, mas a palavra de Deus. E ele estava andando, o vento não está acalmando, mas eu continuo marchando. O mar está bravo, mas eu continuo andando, porque o que me sustenta é a palavra de Deus. Eu não vejo o vento aquietar, mas eu continuo andando. E no momento certo, Jesus diz: isso é fé, Pedro. Você não andou sobre águas, você andou sobre fé. Nesta noite, muitas pessoas estão caminhando sobre a fé. Eu não estou vendo mudança ainda no meu cenário, pastor, mas eu continuo marchando, porque no meio da crise eu fui profeta e declarei uma mensagem de esperança. E no meio do caos, o capitão ainda diz mais ao profeta, e aí você precisa ter a maturidade para digerir esse processo. Sabe o que ele fala? Ele diz: olha, nem que o teu Deus abra uma janela nos céus, amanhã vai ter o que você falou. Eu duvido. Sempre haverá aquele que vai tentar invalidar a tua palavra de esperança. Você já viveu isso alguma vez? Você está ali animado, com pouca força, sustentando a fé, e alguém vem dizendo: não vou validar isso, isso não vai dar certo, nem que aconteça um milagre, nem que abram janelas do céu, isso vai acontecer. Mas a convicção do profeta é: amanhã teus olhos verão, mas você não vai provar. Sabe por quê? Porque aquele que não tem fé para acreditar e viver o milagre com você, não tem justificativa para experimentar o milagre e a provisão. Aquele que não acompanha no processo não vai viver a intervenção e a provisão, porque a providência de Deus não tem compromisso com a ingratidão. Somente aquele que é grato e reconhece o Senhor tem compromisso com a providência de Deus. Não existe milagre num coração ingrato, e aí este homem não iria experimentar. O contexto segue, a crise continua, mas agora o texto me revela um outro cenário ainda muito pior. Sempre quando estamos no meio da crise, você precisa observar que, quando eu olho para o lado, tem alguém pior ainda. O texto está falando de 4 leprosos que estão do lado de fora do muro. Imagina se estava complicado ficar dentro dos muros da cidade. Agora, na condição de um leproso com uma enfermidade mortal, eles não poderiam entrar, porque contaminaria outras pessoas, então eles eram expulsos da cidade. Mas se eles issem em direção ao exército, seriam mortos. Então, se estava ruim para eles, imagina para quem está do lado de fora. Mas é no meio desse cenário improvável que Deus move estes homens a olhar e observar um agito, um movimento no meio daquele exército.
E eles começam a observar, eles se aproximam e sabem o que está acontecendo. Eles começam a ouvir o exército inimigo a dizer: olha, eu estou ouvindo como se estivesse marchando um grande exército com carruagens de fogo vindo. Eles conseguiram a ajuda de outro exército. Vamos bater em retirada. E eles largam as armas, eles largam as roupas, eles largam os alimentos, a provisão, os despojos e batem em retirada. Não havia um soldado sequer marchando, mas o teu Deus, um Deus de milagre, Ele confunde o teu inimigo simplesmente com um som. Sabe qual é o exército que estava marchando? Era um exército angelical, é um exército que batalha por você, é um exército que não te desamparou no meio da crise, é o exército dos anjos que o Senhor coloca ao teu favor, batalhando sobre a tua causa e sobre a tua vida. O Senhor confunde o inimigo como um som de um grande exército, porque o nosso Senhor é o Senhor Deus dos exércitos. Ele confunde os nossos inimigos. Às vezes queremos ver a solução em grandes carruagens de fogo, e o Senhor vai mandar agora chuvas de meteoros para acabar com aquele exército. Sabe o que Deus precisa para fazer, para curar e nos tirar da crise, para intervir com milagre? Simplesmente enganar os nossos inimigos. O Senhor faz eles se confundir entre eles mesmos. O Senhor só sopra sobre a sua realidade e o milagre acontece. Eu convido você a se pôr de pé nesta noite. Quem sabe você está em uma grande tempestade, em um grande furacão. Eu pergunto para você, no meio da crise, quem é você? Nós temos 4 personagens. Um rei que procura um culpado e não pensa a solução. Existe um homem de Deus que proclama a mensagem de esperança, e você precisa ser profeta agora. Eu vou orar com você rapidamente, e você precisa declarar, ser profeta. Você vai encontrar a tua posição de referência de homem de Deus ou de mulher de Deus no meio da crise. Você vai declarar para a enfermidade, na autoridade de Jesus. Como homem de Deus e mulher de Deus, eu declaro a cura, o milagre, a intervenção do Senhor. O capitão é aquele personagem que surge no meio da crise para tentar invalidar o que você declarou. Existem pessoas, existem mentes que maquinam o mal, que vão tentar corroer a tua fé. Eles vão tentar invalidar a tua palavra de bênção no meio do caos. E quando você menos esperar, dos improváveis virá a resposta. Amém? Você crê dessa forma? Posso orar? Eu quero convidar você que entendeu que o Senhor Jesus tem um propósito na tua vida. Eu quero convidar você que quer receber Jesus ao seu coração, na sua família, dizer assim: eu quero agora uma vida nova com Jesus. Essa palavra falou comigo. Eu quero convidar você a fazer um sinal com sua mão, em sinal de rendimento a Jesus, dizer assim: Senhor, eu quero que o Senhor governe minha vida, que o Senhor direcione meus passos. O Senhor reconhece o que eu estou passando, o Senhor sabe que eu tenho vivido, e eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Há alguém que quer receber Jesus no seu coração nessa noite? Faça um sinal com sua mão. Nós queremos orar por você. Amém? Ali tem uma mão levantada, alguém pode se aproximar? Alguém recebe Jesus? Faça um sinal com sua mão, você que hoje quer confessar Jesus lá atrás. Isso, quer vir à frente, nós convidamos você a dar esse passo de fé. Alguém pode acompanhar lá? Isso, existe um jovem. Mais alguém recebe Jesus? Nós queremos orar com você. Você pode aplaudir Jesus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Vidas estão dizendo sim, porque nós reconhecemos que no meio da crise, a nossa força, a nossa criatividade é limitada. Mas existe um Deus eterno que confunde os nossos inimigos, um Deus que me faz ser um profeta no meio do caos, um Deus que diz: a resposta virá pela declaração da tua palavra. Nós vamos orar pela vida dessas pessoas, e você vai declarar como um profeta no meio da crise, um profeta no meio da adversidade, dizendo: eu declaro agora, na autoridade do nome de Jesus, a vitória em Cristo. Eu creio no milagre. Enfermidade eu te repreendo, adversidade eu te repreendo em nome de Jesus. A igreja, com as mãos para cá estendidas. Pai, vidas estão fazendo uma aliança com o Senhor aqui nessa noite, estão dando, Pai, um passo de fé diante do teu altar,
dizendo: eu quero viver uma vida governada e abençoada por Jesus. Vidas estão fazendo uma aliança eterna, e agora nós estamos declarando como igreja que nenhuma artimanha, que nenhuma adversidade do mal prevalecerá sobre as suas vidas. Assim como o Senhor selou os umbrais das casas lá na saída do Egito, nós estamos selados pelo sangue do Cordeiro. O anjo de morte, o anjo da adversidade, quando passar, vai ter que passar por cima, porque não encontrará brechas para entrar. Nós blindamos e selamos, Pai, as suas vidas, a sua mente com o capacete da salvação, a sua fé, a autoridade da Tua palavra. Senhor, que eles possam caminhar passos de maturidade com o Senhor. E nós declaramos, Senhor, sobre as vidas que estão aqui se posicionando em meio à crise, como um profeta. O caos pode chegar, a adversidade não irá pedir licença, mas quando ela chegar, da minha boca sairá palavras de esperança. Mesmo que tentem invalidar o que você disse, a mão do Senhor está sobre a tua casa.